E a Operação Escudo da Polícia Militar no litoral de São Paulo completa um mês amanhã. Segundo o último balanço da Secretaria de Segurança Pública do Estado, até agora, gente, essa ação deixa 22 pessoas mortas e 634 presos. A operação começou no dia 28 de julho, depois da morte do soldado Patrick Bastos Reis, membro Rota, durante patrulhamento no Guarujá, na Baixada Santista. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o ouvidor das polícias de São Paulo, Cláudio Aparecido da Silva. Muito boa tarde para você, obrigada por conversar com a gente aqui na CNN Brasil, Cláudio. Boa tarde. Uma satisfação estar com vocês aqui. Obrigada, Cláudio. Como é que estão sendo fiscalizadas as mortes, as prisões que estão acontecendo durante essa operação? A ouvidoria recebeu as imagens aí das câmeras corporais usadas pelos policiais militares? A ouvidoria tem sido pautada especialmente pelas denúncias e declarações de ativistas da Baixada Santista, né, do Guarujá e de Santos, familiares de vítimas e moradores das comunidades ali da região do Guarujá e de Santos. Nós não recebemos ainda nenhuma imagem das câmeras corporais usadas pelos policiais e pedimos, além das câmeras corporais, temos pedido laudos, temos pedido uma série de documentações que possam colaborar aí para que a gente possa ter mais clareza sobre tudo que está acontecendo na Operação Escudo. Pois é, qual é o trabalho nesse momento da ouvidoria agora para tentar agilizar e entender um pouco desse processo? A gente está falando de 22 pessoas mortas numa operação que dura um mês já. Queria entender um pouquinho mais esse trabalho que vocês têm feito. A ouvidoria ela tem um papel de acesso à justiça, né? Ela colabora para o acesso à justiça. Então, a ouvidoria pode ouvir tanto os policiais, tanto as pessoas que se sentem vítimas de alguma ação ilegal praticada pela polícia, no sentido de colaborar para que as pessoas tenham total apoio e amparo do Estado em relação aos seus direitos. A ouvidoria ela lamenta muito o que ocorreu com o soldado Patrick Reis, né? A gente nunca quer que um policial militar seja agredido em qualquer que for a circunstância, e a gente acha que atacar uma viatura da Polícia Militar é atacar o Estado Democrático de Direito. Agora, a resposta que o Estado dá, ela também não pode ser uma resposta de justiçamento. O Estado pode lançar mão de uma série de atributos que tem à disposição dele, inclusive tecnológicos, para poder verificar, identificar e prender aqueles e aquelas que tenham, porventura, atacado esse policial. E o que a gente tem recebido é exatamente diferente disso, né? Nós temos recebido informações de que os policiais têm invadido casas, têm agredido pessoas, tem denúncias de vítimas e familiares de vítimas de que pessoas tenham sido torturadas, e aí a ouvidoria quer esclarecer ao máximo todas essas informações, inclusive para, se for o caso, legitimar a atividade da polícia naquele território. Então, para nós é importante que toda a verdade venha à tona para responder à opinião pública, responder à sociedade e também respaldar as instituições do Estado, que precisam ficar vivas e não serem fragilizadas por ações equivocadas. Queria ouvir também um pouquinho quais são os relatos dos ativistas e também quais são os relatos da polícia, se vocês têm ouvido também a polícia nesse momento dessa operação que já se estende por um mês. Nós não fomos procurados por policiais, né? O contato que a gente teve com a polícia foi com a Polícia Civil, lá da Baixada Santista, né? E com a Polícia Militar mesmo, que é quem tem sido acusada de estar praticando ilegalidades, nós não tivemos. Os moradores têm dito que as casas têm sido invadidas, tem familiares de vítimas dizendo que seus parentes foram torturados, agredidos. Nós recebemos imagens de pessoas com hematomas, né? Tem pessoas mortas que estão no caixão com hematomas. Esses hematomas podem dizer, né, sobre o que ocorreu na dinâmica ali da ocorrência. Da parte da Polícia Civil, com quem a gente dialogou, a Polícia Civil tem dito que tem recebido as demandas, né, as ocorrências, registrado o boletim de ocorrência com base no relato dos policiais e encaminhado para as devidas providências legais. Então, a gente fica aí com essas incógnitas, né,
que precisam ser esclarecidas, especialmente por parte do governo do Estado, né, que é quem gesta aí a segurança pública, né? Por parte do secretário de Segurança, o que a gente tem ouvido é que a Operação Escudo tem feito operações com base na legalidade e na tecnicidade, mas o grito dos moradores tem sido divergente disso e a gente espera que a verdade possa vir à tona e quem praticou ilegalidade, se praticou, responder por essas ilegalidades e a população, na medida do possível, volte a ter paz e tranquilidade para poder viver, especialmente nesses lugares que são lugares bastante simples, de gente modesta, trabalhadora, que tenho certeza absoluta que não escolheu morar naquela condição que está ali, em mangues, em palafitas, em condição absolutamente desumana. Com certeza. Existem relatos já de organizações falando de que justamente estão pedindo o fim dessa operação. Queria saber se você também já recebeu esse tipo de reclamação, esse tipo de pedido para que essa operação acabe. Nós recebemos, sim, muitos pedidos pelo fim da operação e a nossa posição, enquanto ouvidoria, é também pelo fim da operação, exatamente pela quantidade de denúncias e reclamações que a gente tem recebido. E a gente tem apelado para o governador, para o secretário de Segurança Pública, que mesmo que a operação não seja findada, que a gente pelo menos possa suspendê-la e fazer um balanço sobre a operação, né? A quantidade de mortos, a quantidade de pessoas presas, a qualidade dessas prisões, verificar efetivamente se a operação tem feito bem ou mal para a população como um todo. Então, a gente acha que é importante fazer um balanço e definir coletivamente, definir junto, se é o caso de permanecer a operação ou não. Os relatos que a gente tem dos moradores é que, inclusive, as pessoas que atuaram no ataque àquela guarnição da rota, elas nem estão mais no território. Quem está lá é trabalhador, trabalhadora, que não tem para onde ir, infelizmente, e que vive naquela situação de pobreza extrema, né? Só lutando e trabalhando para ganhar o seu pão. Esses são os relatos que a gente recebe dos moradores, das lideranças e ativistas daquele território. Cláudio, queria também te ouvir, qual que é o próximo passo que a ouvidoria pode tomar depois que receber as informações, as imagens das câmeras corporais também? O que falta ainda para vocês receberem e qual que é o caminho, qual que são os próximos passos que a ouvidoria pode tomar a partir desse momento que vocês têm ouvido tanto o governo do estado quanto os moradores, entidades, organizações que também estão acompanhando de perto esse caso? A ouvidoria tem buscado trabalhar em conjunto com organizações de direitos humanos. Então, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, a OAB, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Human Rights Watch também tem acompanhado, a Conectas Direitos Humanos, a Rede contra o Genocídio, o Movimento Mães de Maio, uma série de organizações têm trabalhado em conjunto com a ouvidoria no sentido da gente ter um suporte também dos movimentos sociais para dar continuidade. E em relação ao acompanhamento dos desdobramentos da ação e acompanhamento das vítimas, a ouvidoria tem lançado mão do apoio da Defensoria Pública, que tem feito um trabalho de acolhimento e escuta desses familiares e dessas vítimas, inclusive as pessoas que foram presas, que não têm condição de pagar advogado. Nós também temos dialogado bastante com o Ministério Público no sentido de apresentar tudo que tem chegado para nós, o Ministério Público, para colaborar para que o Ministério Público possa atuar e definir linhas de investigação. E a gente tem uma expectativa muito forte no Ministério Público por conta da autonomia que o Ministério Público tem e da força institucional que ele tem, no sentido dele poder colaborar conosco na busca por respostas. Muito bem, nós conversamos com o ouvidor das polícias de São Paulo, Cláudio Aparecido da Silva. Cláudio, mais uma vez, obrigada pela participação aqui. Um bom trabalho para você. Muito obrigado, um bom domingo. Obrigada igualmente.